Eu, eu preparei uma pequena apresentação que gostaria de partilhar com vocês. Vou tentar partilhá-la. Cá está ela, espero que a estejam a ver. Esta apresentação foi pensada numa perspectiva de colocar em evidência aspectos comuns dos ascensores e da sua relação com o edifício, portanto, na sua interdisciplinaridade com outras especialidades. Penso que será esse o assunto com interesse para a audiência a que me dirijo e foi esse o pensamento base que esteve na origem desta apresentação. A conformidade legal e técnica dos ascensores está regulamentada por diretivas europeias desde 1997 em Portugal. Nós até 2017 tínhamos uma diretiva que era a 9516, que tinha sido transposta pelo Decreto-Lei 295/98, que foi em 2017 revogado pelo Decreto-Lei 58, correspondente à transposição da Diretiva 2014/33/UE. Esta diretiva é específica para ascensores. Eu sei que a apresentação fala em elevadores, mas na realidade elevadores é um conjunto de aparelhos um pouco mais vasto do que aquilo que estamos a falar. Estamos a falar especificamente de ascensores, tal como definidos nessa diretiva. Os ascensores transportam pessoas e carga, têm determinadas características, nomeadamente a velocidade nominal superior a 0,15 metros por segundo e uma impossibilidade de variarem com a inclinação num ângulo superior a 15 graus, ou seja, tudo o que for acima de 15 graus de inclinação é outro tipo de aparelho que não um ascensor, e tudo o que for abaixo de 0,15 de velocidade é outro tipo de aparelho. O que é que a diretiva tem e o que é que, neste caso, já a lei nacional tem, quando faz a transposição, de importante? Ela, no fundo, determina os mínimos para dar resposta a uma coisa que ela coloca, que é os requisitos de saúde e segurança. Ou seja, a diretiva admite que há riscos e determina quais são os requisitos mínimos para dar resposta a esses riscos. E exige que se faça a demonstração da conformidade dos equipamentos relativamente a esses riscos. Essa demonstração de conformidade é um processo técnico e administrativo, pode ser feito de muitas formas. As mais usuais no nosso mercado são a conformidade baseada no controle final por unidade, ou seja, uma verificação à unidade após a instalação, feita através de uma entidade chamada organismo notificado, também definida na diretiva e devidamente acreditado para o fazer. Ou uma outra forma, há mais, além destas duas, eu estou-me a referir a estas duas apenas porque são as mais utilizadas. A conformidade baseada na garantia da qualidade total do exame de projeto para ascensores. O que é que isto é? É a existência de elevadores modelo que têm uma aprovação enquanto componente anterior e que depois, após a sua instalação, sofrem um processo de verificações, tudo isto sob a observação, digamos assim, de um organismo notificado que garante essa conformidade com aquilo que são os requisitos definidos. O documento que evidencia essa conformidade é a declaração de conformidade UE. A declaração UE de conformidade, agora chama-se assim, antigamente é que chamava de conformidade CE, em termos de linguagem ainda tenho alguma dificuldade em adaptar-me à declaração UE. Mas é assim, portanto, é isso e a marcação CE no equipamento. São as duas evidências de que aquele equipamento cumpre com aquilo que são os requisitos estabelecidos na diretiva. A diretiva também identifica quais são os intervenientes e as responsabilidades e quem controla o quê. Então temos os instaladores, os fabricantes. Eu chamo aqui a atenção
quando falamos de fabricantes, não existem fabricantes de ascensores, quer dizer, o ascensor só existe após a sua instalação. Até lá, o que existem são fabricantes de componentes para ascensores. Portanto, aqui o sentido de fabricantes é apenas e exclusivamente de fabricantes de componentes para ascensores. Existem os mandatários também, os importadores, os distribuidores, os proprietários, os construtores, projetistas, tudo isto está definido com responsabilidades específicas dentro da diretiva, cabendo a cada um deles determinadas responsabilidades. Depois também define alguns organismos de controle, nomeadamente uma autoridade notificadora que faz a relação entre o Estado português e a Comissão, que neste caso é o IPQ. Existe também um organismo de acreditação, que no caso português é o IPAC, que faz a acreditação dos organismos notificados, dos inspectores, todos os agentes que têm relação direta com a atividade. Também define quais são as obrigações dos organismos de avaliação de conformidade, os tais ONs. Existe uma autoridade de fiscalização do mercado, uma vez que estamos a falar de diretivas. Essa autoridade é a ASAI. Existe também tem a intervenção da autoridade tributária e aduaneira no que diz respeito à proteção relativamente ao mercado extracomunitário, e depois o acompanhamento e a coordenação da aplicação desta diretiva é feita, tem a tutela da DGEG, Direção-Geral de Energia e Geologia. Ora bem, isto para não ser apenas um processo administrativo, a legislação tem de recorrer a questões que são puramente técnicas, não é? E a forma que tem de o fazer é recorrer a normas. A Comissão, através do Comitê Europeu de Normalização e do grupo de trabalho, que é o TC10, é a entidade que tem a responsabilidade de desenvolver normas, neste caso aplicáveis aos ascensores. Eu chamo a vossa atenção que esta tabela que estão a ver, muitas das datas que estão aí marcadas e estados de desenvolvimento dessas normas já não correspondem à realidade. Esta tabela está desatualizada em termos de datas, mas é só para dar uma ideia da família de normas que são desenvolvidas e continuam a ser desenvolvidas e revistas. E também para vos transmitir a ideia, porque havia até há relativamente pouco tempo, a ideia que as duas normas de base do produto eram a N81.1 e a N81.2, estas duas normas já caíram, portanto, elas já deixaram de ter qualquer validade para efeitos de colocação em mercado de ascensores novos, e o que existe agora é a N81.20. A N81.20 é a norma-mãe, digamos assim, para definir o produto e aquilo que são os mínimos, chamemos-lhe assim, de cumprimento de requisitos. Mas o TC10 desenvolveu normas não só para o produto em si, mas para um conjunto de situações que se enquadram dentro dos ascensores e que fazem a sua ligação aos edifícios, aos locais onde eles são instalados. E então temos uma família de normas que tem a ver com a própria gestão das normas, com a própria interpretação e uso das normas. Depois temos a base, digamos assim, de definição do produto, que tem a ver com as tais famílias N81.2, tudo o que é 2 tem a ver com definições de base do produto, incluindo a 81.20, que já falei. A 3 para montacargas, a 4 para coisas mais especiais que já não que têm a ver com outro tipo de aparelhos, baixa velocidade, plataformas, porque já não são diretiva inclusiva, portanto estas normas, alguns destes aparelhos aqui definidos já não pertencem à diretiva ascensores, no entanto o grupo de trabalho é o mesmo, isso pode levar a alguma confusão, mas portanto deixar isto claro. Algumas destas normas não têm que ver diretamente com a diretiva ascensores, têm a ver com a diretiva máquinas, mas o grupo de trabalho que tem a responsabilidade de as elaborar é o mesmo, por isso é que elas estão aqui. Depois temos a família 5, que define cálculos, testes, como explicar, forma dos exames de tipo, conteúdos dos exames de tipo dos equipamentos e dos componentes.
ensaios, tudo isso é definido aqui na família 5. Depois temos uma família 6 que tem a ver com documentação, inclusive há uma norma que eventualmente pode vir a estar em desenvolvimento, que é a monitorização remota, mas isto é apenas genérico, apenas para terem conhecimento. Agora há aqui uma família específica, que é a família 7, da N81 7, que esta sim tem muito interesse. Porquê? Porque faz a ligação entre aquilo que é o ascensor propriamente dito e a utilização do ascensor. E desde logo considera a acessibilidade, a utilização por pessoas com dificuldades motoras, visuais, etc., até perceptivas, o vandalismo, a utilização por bombeiros, o comportamento em caso de fogo, a necessidade de evacuação de pessoas, as condições sísmicas, etc. Portanto, toda a família de 7 prende-se com a utilização em loco ou em contexto real do equipamento. E o que é que ele tem de cumprir para dar a resposta correta àquilo que são os requisitos definidos na diretiva. E depois temos a família 8, que já tem a ver com o parque existente, com melhorias, com modernizações, que é um assunto que está fora do âmbito desta apresentação. Perdão. Ora bem, eu falei há pouco em conformidade, e esta conformidade tem de ser demonstrada, não é? Portanto, e a forma de a demonstrar pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é através do cumprimento daquilo que são as chamadas normas harmonizadas. Porque algumas das normas que viram na tabela anterior, não todas, mas algumas dessas normas são harmonizadas. O que é que isso significa? Significa que são o caminho mais fácil para garantir a conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança definidos na diretiva. Ou seja, o cumprimento integral daquilo que está descrito na norma garante que a diretiva é cumprida e que, portanto, os requisitos são cumpridos. Ora, acontece que as normas, por definição, são sempre de cumprimento voluntário. Isto parece uma contradição, mas se pensarmos um pouco, percebemos que não, porque se as normas não fossem de cumprimento voluntário, não haveria evolução tecnológica dos equipamentos. Posso dar um exemplo aqui a nível da Otis. Penso que todos conhecem os ascensores que são tracionados por cintas, em vez de cabos. Foi uma evolução tecnológica que a Otis introduziu. Essa evolução não consta das normas harmonizadas. Na realidade, é um desvio a essas normas. Agora, isso não isenta a Otis de ter que demonstrar a conformidade dos equipamentos que coloca em mercado. Como é que o faz? Tem que ser feito através de um processo diferenciado, de exame de tipo do produto, da verificação final da unidade, da avaliação da qualidade de engenharia da Otis, e quem diz da Otis diz de outros concorrentes nossos que têm o mesmo tipo de processos. Portanto, em todos esses mecanismos técnico-legais, são os organismos notificados as entidades que têm a capacidade e que estão reconhecidos para fazerem essa avaliação. Eles emitem, no final da sua avaliação, uma declaração de exame de tipo, portanto fazem o exame ao produto, avaliam a forma como o produto é instalado, como é montado, se está tudo de acordo com aquilo que são esses requisitos, e após isso emitem a declaração UE de conformidade e é posta a marcação CE no equipamento. E com isso é garantida a conformidade daquilo que estamos a fazer e do equipamento, portanto, e é garantida a segurança dos cidadãos. Inclusive naquelas situações que eu falei da família 7, que tem a ver com utilizações específicas dos equipamentos com fins específicos. Porque nem todos os equipamentos estão sujeitos ao mesmo tipo de solicitações, como é óbvio. Ora, falando da N8120, que é uma norma de base de definição do que deve ser o produto, e, portanto, é a norma central de tudo o que é o ascensor, e genérica. Eu, como tive a oportunidade de dizer, pensei isto naqueles pontos que eu achei que tinham interesse para os projetistas, para os promotores das obras, para os promotores dos edifícios e para nós. Portanto, não apenas a parte técnica dos ascensores, porque eu acho que o interesse para fora das empresas de ascensores seria reduzido,
mas aqueles pontos que ligam o ascensor ao projetista, ao edifício e àquilo que tem um interesse comum, digamos assim. Portanto, como eu já disse, a norma define as regras de segurança dos ascensores de passageiros e carga, tendo em conta a salvaguarda das pessoas e das cargas contra o risco de acidentes associados à utilização normal, à manutenção, à operação de emergência destes equipamentos. Ou seja, a proteção que a norma tenta dar abrange tanto a utilização normal como as outras utilizações que não são tão normais, digamos assim, nos equipamentos, nomeadamente operações de emergência e operações de manutenção. Isto é diferente daquilo que existia anteriormente. Anteriormente não era considerado este tipo de operações como com necessidades específicas de segurança em relação a elas. E agora é. Portanto, o mesmo relativo às pessoas que estão protegidas. Não só além dos utilizadores propriamente ditos dos ascensores, o pessoal técnico, os inspectores, os técnicos de manutenção estão considerados como pessoas a proteger pela norma. Além disso, ainda se pensa nas pessoas que circulam em áreas próximas dos equipamentos ou que de alguma forma podem ser afetados pelos equipamentos. Portanto, é uma visão muito mais abrangente daquilo que tem que ser a proteção dos utilizadores vistos como um todo. Perdão, só um instante. Desculpem. Ok. A norma identifica quais são as fontes de risco, aliás, as fontes de perigo principais que podem afetar a utilização dos ascensores, e identifica-as e lista-as. Portanto, lista a energia mecânica, a energia elétrica, a energia térmica, a radiação, a existência de materiais e substâncias perigosas e nocivas, a negligência dos princípios ergonómicos, as condições ambientais em que o equipamento está instalado. Portanto, é dada uma importância grande àquilo que é a realidade de cada um dos equipamentos. Desde logo, ela envolve, a norma tenta fazer que haja envolvimento entre o promotor do edifício ou o projetista e o instalador. Como? Ela exige que existam negociações entre ambos no sentido de se avaliarem as condições específicas de cada equipamento. Desde logo, a utilização prevista para o ascensor. Por exemplo, se um ascensor está previsto para um edifício que vai servir como escritório, é diferente do edifício que vai servir para a habitação. Isto é lógico e é razoável. E se calhar até é evidente sim, mas por vezes nós assistimos, nomeadamente em situações de remodelação, em que esses fatores não são pensados ou não são devidamente equacionados e que depois isto acarreta outros problemas a seguir, mas isso não queria entrar em pormenores por aí. Outra coisa importante é o tipo e a massa dos equipamentos que vão ser utilizados. O desenho é bastante eloquente. Reparem que é diferente colocar uma carga dentro de uma cabina de um ascensor do que transportar um empilhador dentro de um ascensor. São coisas um pouco diferentes. E, portanto, é preciso termos a certeza absoluta de qual vai ser a forma de utilizar o equipamento, de forma a podermos cumprir com os requisitos e de forma a podermos fazê-lo em segurança, que é o nosso principal objetivo, como é óbvio. As condições ambientais, temperatura, umidade, exposição, solar, tudo isso são fatores que condicionam aquilo que vai ser o equipamento. Os fatores de construção civil, as normas de construção, exposição sísmica, etc., tudo isso, portanto, a própria volumetria do edifício vai condicionar a definição do ascensor. Os aspectos de logística da própria montagem, os espaços de trabalho, os espaços de armazenagem, a ergonomia, tudo isto tem que ser pensado e negociado previamente entre o construtor e o instalador. Isto deve ser pensado previamente. Por sua vez, o instalador também tem de passar informação ao construtor. Tem de passar informação, por exemplo, sobre a dissipação de calor dos componentes, sobre o ruído e as vibrações que ele produz, etc. E é nesta relação
que se vão determinar exatamente as condições que o equipamento vai ter, às quais o equipamento vai ter que dar resposta. E é aí que é daí a necessidade de haver esta negociação e melhor, tem que haver uma evidenciação dessa negociação. Portanto, o contrato de alguma forma vai ser a evidenciação dessa negociação, mas é bom que as pessoas tenham essa noção, portanto, tenham a noção de um equipamento que é inserido num determinado contexto e não uma coisa que se compra e que se põe ali. Quer dizer, não é assim. Tem que se perceber exatamente as condições de utilização. Obviamente que tem que se garantir a resistência estrutural das cargas, isso é tão evidente, está aqui apenas porque se não estivesse sentia-se a falta. É preciso também projetar e pensar na ventilação da caixa e da casa da máquina, se ela existir, em função das condições de utilização e do meio envolvente. O que é que a norma também exige? Exige a exclusividade dos espaços do ascensor, ou seja, todos os espaços que são destinados ao ascensor, a caixa do ascensor, dito de forma mais clara e mais próxima da realidade, tem de ter destina-se única e exclusivamente ao ascensor. Não são permitidos outros equipamentos dentro da caixa, com exceção de dois tipos. Climatização, desde que não seja feita com vapor de água de alta pressão, ou sistema de detecção de incêndios e de sprinklers, mas de combate a incêndio, portanto, mas só após garantir que o ascensor está parado e está desligado e está ao piso, e portanto há uma série de condicionantes relativamente a isto. Portanto, são as duas únicas exceções que são possíveis, ou que são permitidas para a compartilha do espaço da caixa por outros equipamentos. Outra coisa que tem que ser garantido também é o acesso às zonas de trabalho, o acesso à casa da máquina, se existir, o acesso à zona de trabalho, junto normalmente ao último piso servido, aos nossos quadros, etc., para se poderem fazer trabalhos, portanto, os tais locais de maquinaria e o acesso à caixa. Eu chamo aqui a atenção, isto por falar em acessos, para uma situação que cada vez se está a tornar mais comum, mas que, na minha perspectiva, e estou aqui a falar apenas em nome pessoal, constitui um perigo, um risco acrescido, que é o acesso particular do ascensor. Portanto, o ascensor que entra dentro do apartamento e que só dá acesso às pessoas que lá habitam. Isto tem uma série de complicações relativamente às responsabilidades, desde logo, porque deve ser possível o resgate de alguém que esteja encurralado dentro de uma cabina do ascensor tem de vir sempre do exterior. Está definido como tendo de vir sempre do exterior e é assim que funciona. Isto implica o acesso a todos os pisos por parte dos técnicos, neste caso, de alguém ficar preso na cabina. Mas também se passa o mesmo para efeitos de inspeção, por exemplo, ou de manutenção. Portanto, são duas situações comuns nos ascensores, a manutenção e a inspeção. Isto obriga a que haja acesso público ao ascensor. Esta diretiva e esta lei, que já é lei, prevê a responsabilização do proprietário pelo acesso. E, portanto, terá de ser o proprietário a garantir que esse acesso é feito e quais são os meios pelo qual ele é feito. Agora, a minha dúvida é, nós podemos em boa consciência garantir que daqui a 10 anos as condições que definimos inicialmente se vão manter? Se calhar há alguma dificuldade em poder afirmar uma coisa destas. Mas é algo que devemos pensar antecipadamente quando pensamos nos ascensores a entrarem em locais privados. Portanto, deixo isso à vossa consideração. É sempre o proprietário que vai ter essa responsabilidade depois de alertado para os perigos que corre. Enfim. A movimentação de equipamentos é também algo que a norma prevê, nomeadamente a necessidade de colocação de ganchos no teto da caixa para se poder proceder à movimentação segura de equipamentos.
A resistência das paredes, pavimentos e tetos, pois isto é normal. A norma também define quais são as cargas máximas e como são aplicadas para garantir a resistência das paredes. Se não estou em erro, estamos a falar de 1000 newtons numa área de 30 por 30 centímetros em toda a área da parede, tanto do exterior como do interior, mas isto carece de confirmação na norma, estou a citar de cor. Portanto, a existência de superfícies antiderrapantes em tudo o que é trajetos em zonas de trabalho e acessos. A vedação da caixa. A norma considera que as caixas de elevadores são vedadas. E são vedadas como? São vedadas por paredes, piso e teto. Mas, dir-me-ão, então, mas também existem elevadores panorâmicos, e é verdade. A norma também considera que o espaço, portanto, o afastamento em relação ao acesso de pessoas, pode ser feito através de espaço. No entanto, determina que esse espaço tem que ter algum tipo de vedação que impeça as pessoas de serem feridas pelo ascensor, até por negligência, seja pelo que for. Portanto, essas vedações normalmente têm uma altura definida. Essa altura de vedação é variável em função da distância da vedação ao equipamento. Portanto, quanto mais aumenta a distância da vedação ao equipamento, mais pode baixar a altura da vedação. Portanto, recomendo-vos que leiam, em caso de dúvida, é o 5252 de 8120. A 8120 tem uma tradução em português, portanto é uma norma portuguesa já, foi adotada, é EN 8120. A versão portuguesa é 2017. Entretanto, sairá outra 8120, salvo erro 2020, mas não sei se vai ter tradução portuguesa, mas também pelas diferenças talvez não justifique. São diferenças mais administrativas que de outra ordem. Outra coisa que é necessário garantir é a iluminação de zonas de trabalho, as zonas de acesso, e quais são os níveis de iluminação. Portanto, os pisos, que é a zona de acesso ao ascensor, tem que ter um nível de iluminação mínimo de 50 lux, as zonas de trabalho de 200 lux e o acesso às zonas de trabalho de 50 lux. Perdão. Situações relacionadas, por vezes eu penso que um dos problemas com que alguns projetistas se defrontam tem a ver com os espaços que são pedidos, são solicitados como pé direito do último piso e a altura do poço. Por vezes isso pode conflituar de alguma forma com o projeto previsto, e há razões, e é isso que eu estou a tentar demonstrar, há razões para que sejam pedidas determinadas cotas de pé direito do último piso e de poço, portanto nos extremos da caixa. Essas razões têm a ver com a segurança dos técnicos de manutenção, porque, e de inspeção também, que também fazem a inspeção no topo da cabina. Essas cotas, alguém que está em fundo, bom, estas cotas de reserva vertical são sempre definidas nas posições extremas, ou seja, quando nós estamos a falar do último piso servido, portanto, o topo da caixa, nós temos que admitir que o contrapeso está assente e está a esmagar completamente os amortecedores no poço. Portanto, fisicamente, o contrapeso não pode ser mais e logo a cabina não pode subir mais. É a sua posição extrema. Portanto, está bem acima do nível do último piso servido. E é nessa situação que tem de se verificar as alturas de refúgio. Continuando, e para dar uma ideia, a N8120 considera duas posições possíveis de refúgio do técnico ou do inspetor. Uma de pé e outra agachada. Isto para o topo da caixa. A isso deve corresponder a uma área na cabina, portanto um retângulo de 40 por 50, com uma altura, um paralelepípedo, tem uma base de 40 por 50, com uma altura de 2 metros, para a posição de pé. Portanto, há necessidade de criar esse espaço.
com a cabina, lá está, na sua posição extrema. Não, estava E a posição agachada, eu peço às pessoas que ponham em mute, porque eu estou a ouvir alguém interferir. Bom, a posição agachada é também um paralelepípedo, só que a base é mais alargada, é de 50 por 70, e aí já se pode baixar a altura para 1 metro. O que acontece? Como é óbvio, esta necessidade de áreas em planimetria obrigam a um aumento da área da cabina. E o aumento da área da cabina corresponde a um aumento da carga. Portanto, há aqui uma relação. Temos que pensar, quanto mais pequeno é o ascensor, mais espaço em altura temos que reservar no topo da caixa. O que parece uma contradição, mas a razão de ser é esta. No caso do poço, portanto, na parte inferior da caixa, é exatamente o contrário. Portanto, com a cabina, temos que imaginar a cabina a esmagar completamente os seus amortecedores, e após essa condição tem que se verificar estas 3 situações. Aqui, no caso do poço, já há a possibilidade de 3 posições, portanto, de pé, agachado ou deitado. Em todas elas há uma variação que, para baixar a altura, aumenta em plano, como é evidente nesta tabela. Quais são as implicações? Aqui já não é o aumento da cabina, mas o aumento da própria caixa, ou seja, é mais fácil, eventualmente, e estou a falar hipoteticamente, é mais fácil ter um poço mais baixo com um elevador de 13 pessoas do que com um elevador de 4, porque teoricamente tenho uma caixa maior. E aí posso admitir a pessoa como espaço de refúgio com ela deitada no fundo do poço, reservando-lhe uma altura de 50 centímetros, porque consiga uma projeção em plano de 70 por 1 metro. Se calhar, se for um elevador de 4 pessoas, 70 por 1 metro é o tamanho da cabine, e depois, como tenho lá os amortecedores, não consigo esse espaço, tenho que ganhar esse espaço em altura, e portanto o poço tem que ser mais elevado. Portanto, isto são as exigências de norma. Outras exigências que a norma tem, não é permitido saliências para o interior da caixa superiores a 15 centímetros. Inclusive é a própria fixação central em caixas múltiplas. Porquê? Porque isto permite que pessoas fiquem, que se pendurem, passa a expressão, nesses espaços. Isso não pode ser possível. Portanto, se isto for uma situação que acontecer, aquilo que a norma, uma situação existente, aquilo que a norma prevê é que essas saliências sejam soltadas da forma que se vê aqui neste desenho. Portanto, seja feito um corte em ângulo, não define exatamente qual é o ângulo, mas um corte que impeça as pessoas de permanecerem naquelas saliências. Outra coisa que também acontece com frequência é que, às vezes, por vezes, acontece a passagem a possibilidade de passagem de pessoas sob a caixa. Portanto, a caixa do ascensor não termina no fundo, digamos assim, do edifício, mas continua a haver possibilidade de passagem de pessoas por baixo do ascensor. Nesse caso, a norma exige que a laje seja calculada para 5.000 newtons por metro quadrado, e existe também a existência de paraquedas no contrapeso. Portanto, isto são as 2 condições que têm que existir para ser possível a passagem sobre a caixa. Há ainda outra questão que tem a ver com a separação da caixa. Se a distância entre a balaustrada e a peça em movimento adjacente, vamos imaginar, por exemplo, 2 ascensores numa mesma caixa, se essa distância entre uma cabina e a outra peça em movimento, digamos assim, o outro componente em movimento, for superior a 500 milímetros, é necessário haver separação de caixa. Portanto, isto normalmente é o que acontece, regra comum, porque se fizermos as contas vamos chegar à conclusão que estas cotas existem, e portanto há necessidade de se fazer uma separação da caixa. Outro aspecto que é importante referir, que já tem mais a ver com o produto, é o comportamento ao fogo das portas de patamar dos ascensores. A 8120 considera que as portas têm de ser ensaiadas de acordo com 8158, que define 3 níveis
de características das portas, do que elas têm que ter. Normalmente são definidas por uma letra e por um número. A letra é uma de 3 letras ou até 2, por vezes acontece, é a IW, portanto, sendo o E a integridade física, representando a integridade física, o I, o isolamento, e o W, a radiação. À frente destas letras surge um número, 30, 60, 120, que corresponde ao tempo que o teste avaliou como sendo a porta capaz de resistir com integridade física, com capacidade de isolamento, com níveis de radiação aceitáveis. Portanto, uma letra e um número. Essa N8158 define um conjunto de números, digamos assim, mínimos para funcionar como porta de ascensor em termos daquilo que é a aplicação corrente. Portanto, salvo erro, o mínimo neste momento em Portugal é 60 para utilização corrente. Poderá haver utilizações especiais, mas isso terá que ser visto caso a caso, obviamente. Outro aspecto que é preciso ter em conta prende-se com os materiais decorativos aplicados às cabinas. Eles têm de cumprir com a 13.501 no que diz respeito à sua capacidade de resistência ao fogo e à sua integridade. Eu sobre isso não vou alongar, até porque não conheço a fundo a 13.501 e, portanto, não vou falar de uma coisa que conheço muito mal. Há ainda a situação das paredes em vidro, cabinas com paredes em vidro estruturais, né? Estamos a falar de elevadores panorâmicos. A norma define que isso tem que ser vidro laminado ou laminado temperado, com as características que podem ver aqui na tabela. Portanto, se o vidro for endurecido ou laminado temperado, tem que ser constituído, tem que ter uma espessura mínima de 8 mm, 4 mais 4 mais 0,76 de butyral. No caso de laminado, 10 mm de espessura, 5 mais 5 mais 0,76. Isto, eu peço desculpa. Pois, no caso de vidros até 1 metro, pois no caso de vidros até 2 metros, estamos a falar de um aumento de espessura, passa de 8 a 10 e 10 a 12 respectivamente. Eu peço desculpa, fiquei aqui um pouco perdido, porque estava a pensar em ensaios do vidro e não em dimensões da cabina. Fala-se também muito na 8128. A 8128 é uma norma que se refere aos sistemas de comunicação em situação de resgate, portanto, alarme de intercomunicação para resgate. Todos os ascensores têm de cumprir com esta norma e é da responsabilidade dos proprietários garantir que estes sistemas existem e estão ativos. Isto é, pode parecer que é dos instaladores, é em parte, mas cá, porque repare, o proprietário, nada obriga o proprietário a contratualizar o resgate com a empresa que fez a instalação, nem sequer com a empresa que faz a manutenção. A lei prevê que pode contratualizar isso com outra empresa. O que é que isso implica? Implica que a responsabilidade passa a ser dele na garantia destes meios. O sistema em si tem de garantir a operacionalidade em qualquer situação. O sistema faz parte do equipamento, portanto, o ascensor não pode ser colocado em serviço sem o equipamento estar a funcionar e sem lá estar e sem estar a funcionar. E o sistema em si está sujeito a testes periódicos. No máximo, de 3 em 3 dias tem que ser testado. Pode ser menos, mas pelo menos 3 em 3 dias o sistema tem que ser testado. O sistema tem inclusive um processo de detectar chamadas abusivas e chamadas falsas e definir, faz um filtro àquilo que são as chamadas reais de alarme. Por exemplo, se o elevador está ao nível do piso com a porta aberta, não pode haver necessidade de resgate, quer dizer, a pessoa sai, se está a atuar o alarme numa situação dessas, está a fazer uma chamada abusiva, nitidamente. Portanto, há esse tipo de filtros. Isto para dizer, mais uma vez, para reforçar a ideia de que todos os ascensores têm de ter um sistema de alarme e intercomunicação ligado a uma central que possa fazer o resgate e que possa desencarcerar as pessoas em caso de necessidade. Depois,
Há um caso que provavelmente já ouviram falar, que é do 8172, que é a da existência de elevadores para uso de bombeiros. Bom, a norma não define exatamente quais são as condições em que estes elevadores devem ser utilizados, apenas define que, no caso de serem utilizados, a que é que têm que obedecer. Quem define as condições de utilização destes, perdão, destes elevadores, destes ascensores, é a legislação nacional, nomeadamente o Decreto-Lei 220, a Portaria 1532 e a sua revisão da Portaria 1135, já do ano passado. Portanto, em Portugal, salvo erro, os edifícios que têm que ter forçosamente, que têm de ser equipados com ascensores para combate a incêndios, ou elevadores para bombeiros, são os edifícios que têm mais de 2 níveis abaixo do piso de referência, portanto, em linguagem corrente, mais de 2 caves, ou que têm mais de 21 metros desde o nível de referência até ao seu topo, em altura. Define também a dimensão do ascensor, tem que ser ascensores com mínimo de 1100 por 1400, correspondente a um elevador de 630 kg, 8 pessoas, ou elevadores de 1000 kg. Portanto, define bem as dimensões mínimas dos ascensores. Exige que toda a caixa do ascensor seja protegida, todos os acessos sejam protegidos por câmaras corta-fogo. Também fala em sensores de temperatura nos acessos do elevador. Pode haver necessidade de haver uma escada fixa dentro da caixa do elevador para fazer auto-resgate do bombeiro em caso de necessidade. Portanto, essa escada, a situação é esta: nós temos entrepisos, pela sua dimensão, podem ser muito, muito altos, e uma escada comum que está agarrada à cabina, digamos assim, pode não cobrir esse vão. Numa situação dessas, há necessidade da construção de uma escada dentro da caixa para o bombeiro poder fazer autorresgate e aceder ao piso superior e sair ileso. Portanto, a caixa tem que ser isolada, é necessário haver uma alimentação elétrica de emergência e é necessário haver um sistema de drenagem no poço. Portanto, isto são características que têm a ver com a construção do edifício, com o projeto do edifício. Não vou falar dos outros que têm a ver com o produto. Para terem uma ideia, tem que haver um alçapão, tem que haver uma série de funcionalidades em termos de manobra do ascensor, etc, etc. Mas naquilo que diz respeito à relação do equipamento com o edifício, são estes os elementos que é preciso ter em conta. Outra norma que também tem dado bastante polémica, ou pelo menos discussão, é a 8177, que tem a ver com a exposição dos equipamentos a condições sísmicas. Ora, o que é que se passa aqui? Aqui o problema é mais do instalador em termos de definir o produto para dar resposta àquilo que a norma exige em função da categoria sísmica do ascensor, porque o nível de exigência a nível do produto é diferente conforme a categoria sísmica do ascensor. E o que define a categoria sísmica do ascensor é uma variável que resulta do cálculo sísmico do projeto do edifício, chamada aceleração de design, ou aceleração de projeto, como já ouvi chamar. Portanto, esses valores, conforme esse valor resultante desse cálculo, vão definir qual a categoria sísmica do ascensor e qual o design do equipamento para dar resposta a essa categoria sísmica. Basicamente é isto. Hoje em dia, tanto quanto sei, já se pressupõe que se utiliza o Eurocódigo 8 para cálculo sísmico e para cálculo estrutural. Portanto, os Eurocódigos estão em vigor. Há ainda um período transitório para algumas situações, salvo erro, de 10 anos. É uma questão que pode ser apurada rapidamente. Mas, de uma forma geral, é disto que se trata: é essa saída de projeto, dar entrada na especificação do equipamento para se definir a categoria sísmica. Um outro aspecto que eu também não queria deixar passar em claro tem a ver com a eficiência energética e com a legislação bastante recente que saiu sobre a avaliação energética de edifícios
e a necessidade de se fazer a avaliação energética dos elevadores ou dos ascensores enquanto sistemas técnicos associados aos edifícios. Isto mudou um pouco porque até aqui as normas de referência para a avaliação da eficiência energética eram as famosas VDI, e neste momento as normas de avaliação de eficiência energética passaram a ser as ISO 25745, 1, 2 e 3. Portanto, isto dá uma maior abrangência na avaliação energética dos equipamentos e cria uniformidade de critérios na avaliação. Portanto, a publicação desta legislação faz com que o critério de avaliação da eficiência energética seja universal, e, em vez de nós usamos isto, nós usamos aquilo, portanto, e não havia, na realidade, um padrão que definisse exatamente o que é que significava de ser classe A, ou ser classe B, ou ser classe C, portanto, porque a norma também variava. As normas definem como requisitos mínimos para os ascensores as seguintes: para ascensores de tração elétrica, classe B; para ascensores de tração hidráulica, classe A. Além destas duas exigências, portanto, classificação energética, obriga ainda a duas coisas. Obriga a que o sistema de iluminação seja controlado, portanto, a iluminação da cabina só está ligada quando é necessária, e obriga à existência de sistemas de regeneração de energia, ou seja, a energia que antes era desperdiçada no funcionamento do ascensor é agora regenerada e é aproveitada. Isto neste momento está legislado, está em vigor, é lei, é disto que se trata, mas isto é relativamente recente. Portanto, é o Decreto-Lei 101D, depois há uma série de 4 portarias, salvo erro, e mais 4 despachos que detalham isto com algum rigor. Para finalizar, a entrega do equipamento obriga à entrega de documentação junto do proprietário de uma série de documentos. Não é? Antes de mais, a declaração UE de conformidade, como já tive a oportunidade de dizer, é o documento que faz prova, que garante a conformidade do equipamento com aquilo que são os requisitos. O manual de instruções, de acordo com a 13.015, um livro de registro. E eu queria chamar a atenção que, por vezes, é um problema que acontece, é que normalmente o cliente do instalador não é o cliente final do edifício, ou seja, o condomínio, e estou a falar da questão mais corriqueira, não é? Da situação mais corriqueira. O condomínio, que é o cliente final do edifício, não é o cliente do instalador. O instalador tem um empreiteiro, tem um dono de obra, por aí fora. E por vezes a transmissão desta documentação não é feita, não é tida em conta, não lhe é dada a devida atenção, diria eu, com a transmissão da propriedade. E é muito importante, porque depois, em sede de inspeção, ou no caso de haver um problema qualquer, ou no caso de haver a transmissão até do contrato de manutenção, etc, 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 todo, na vida corrente do ascensor, vai ser necessário ter sempre estes documentos presentes. Portanto, é também importante garantir que essa transmissão é feita e se as pessoas são elucidadas da importância dessa documentação. Deixo-vos aqui também, eu penso que isto depois será partilhado, esta apresentação. Há aqui uma série de sites que eu considero importantes e interessantes para quem se interessar por estes assuntos e se quiser aprofundá-los, sobre uma série de entidades que têm a responsabilidade da arquitetura de todo o edifício legal disto, desde logo a Comissão Europeia, o Jornal Oficial, que publica as normas harmonizadas, a ELA, que é a Associação Europeia de Instaladores, do European Lifts Association, o Instituto Português da Qualidade, a base NANT, onde estão inscritos, onde estão catalogados os organismos notificados e onde se podem ver as diretivas, o IPQ, o IPAC, etc. Portanto, isto pode ter algum interesse quem queira aprofundar. Pronto, e é isto que eu tinha para vos dizer. Estou disponível para responder a questões que eventualmente entendam fazer.
Não sei se no nosso chat há alguma Não há. Neste questão. momento, não. Ô, Rui. Como é Sim, sim. Ô, Rui, Sim, eu estou a ouvir. sou Roberto, eu estou no Brasil, tá? Você colocou uma posição aí de distância entre a caixa quando os elevadores estão próximos. Deixa eu ver aqui que eu até... De 500 milímetros. Sim, sim. Eu não entendi. Você colocou como maior, tem que ser maior do que... Eu não entendi aquilo. Você pode me dar uma... Eu vou tentar explicar. Nós aqui, isto também não é uma regra universal, digamos assim. Não, mas aqui Universal, também funciona. mas Aqui eu funciona vou tentar também. explicar, Por exemplo, em França não existe o conceito de caixa múltipla. Cada caixa é única e individual para cada ascensor. Nós em Portugal temos baterias de ascensores sem separação interna dentro das caixas. Portanto, a caixa é toda aberta, uma caixa acomoda 2, 3 ascensores. Isto acontece em Isso. Portugal. Pronto. Nessa situação, o que acontece? Nós temos ascensores que estão em movimento uns em relação aos outros. Imagina uma situação de manutenção, por exemplo, em que o técnico está em cima de uma das cabinas, os outros ascensores continuam em funcionamento. Há aqui um perigo, há aqui um risco enorme da exposição, além do risco de queda, que esse é outro, ok? Isso, ok. Pronto. Se a situação, se a distância entre o bordo, que não é exatamente a distância do bordo da cabina, mas é o interior da balaustrada, e o órgão em movimento atuado, for inferior a 500 milímetros, tem que haver uma separação física para evitar o cisalhamento da pessoa. Não, é isso, é porque é o sinal que está. Eu não entendi. Então é uma gafe minha, é que é menor. Ah, É menor. Pode ser uma gafe que escapou não, à eu revisão. É pensei menor. assim, mas Por outro lado, mas já agora continuando, por outro lado, se essa distância for superior a 500, e daí a confusão, por outro lado, se essa distância for superior a 500, há necessidade de separação da caixa. Essa separação pode ser feita em rede, mas há necessidade dessa separação da caixa. Porquê? Para evitar o perigo de queda. Portanto, temos aqui dois riscos, o de queda e o de cisalhamento. Tanto um como o outro, se as distâncias andarem dentro destes valores, necessitam de separação de caixa. Está a ver? É isso que está. Agora, admito que possa estar errado na apresentação, tenho que rever. Até agradeço o seu comentário, porque foi algo que me escapou. Pronto. Eu estou assistindo. Não sei se o esclareci ou não. Esclareceu. Pronto, obrigado. Na verdade, eu sou da área de elevadores e eu vou passar um tempo em Portugal, que eu estou com os netos aí. Uhum. Eu sou cidadão italiano e queria conhecer um pouco o que vocês estão fazendo em relação às normas, por isso que eu entrei. Muito bem. Espero que tenha ajudado pelo menos, a despertar alguma curiosidade. A apresentação cita alguns pontos da norma, eventualmente pode facilitar a consulta, porque na apresentação tem lá os pontinhos da norma a que se refere o texto anterior, e portanto mais facilmente se consegue ler a norma, porque a norma ainda é um bocadinho pesada, ainda são uma série de páginas, cerca de 100 páginas, portanto torna-se complicado, e a maior parte da norma é dedicada àquilo que é a parte construtiva do equipamento, portanto não terá muito interesse para quem é projetista e para quem tem que interagir com o edifício. Eu tentei restringir-me àquilo que são as partes mais diretamente ligadas com o edifício, com o problema do projetista. Não sei se consegui isso ou não, espero que sim. Não, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Não sei se Boa tarde. Eu estou a ouvir um pouco mal, mas sim. A norma está disponível gratuitamente? Não. Não, as normas não são disponibilizadas gratuitamente. A OTIS tem algum guia que traduza as normas? Não. As normas, por definição, podem estar em qualquer língua, desde que seja oficial da União Europeia. Normalmente elas são publicadas em inglês, francês e alemão. Eu quando digo traduza, reflita as normas num documento que às vezes é mais simples de apreensão, porque a dificuldade. A linguagem das normas às vezes não é mais explícita. É verdade. Eu concordo com a sua observação de que a abordagem das normas nem sempre é mais explícita, mas isso
até por essa razão tem um problema. É que uma leitura parcial da norma pode induzir em falácia, compreende? Portanto, é fácil nós equivocarmos se não tivermos uma imagem geral. Esta minha apresentação parece uma coisa muito simples e muito fácil, mas para mim foi extremamente difícil, precisamente porque não ter tempo, nem ser o local, nem ser a forma de conseguir ir ao detalhe de cada um destes elementos, porque tornava-se uma coisa pesadíssima, mas isto é apenas uma chamada de atenção, um pôr em evidência determinados aspectos, que eu não sei até que ponto as pessoas estão sensibilizadas ou não para eles, portanto eu apenas falo pela experiência daquilo que nos chega a nós todos os dias, e parece-me que há muita gente que ainda não está sensibilizada para estes problemas, apesar desta diretiva já ter 3 anos, quase 4, e as coisas ainda não estarem com a implementação que deveriam estar, por culpas várias, não interessa agora aqui referir isso. Agora, eu pessoalmente recomendo àqueles projetistas que têm de uma forma sistemática que pensar elevadores, pensar ascensores, uma leitura mais profunda destas normas, porque isso lhes pode dar uma imagem até de alternativa em relação àquilo que é o seu pensamento. Isto é, eu tenho uma solução para este edifício que passa por isto, ok, mas eu tenho este problema porque a norma me obriga a isto ou me obriga a aquilo. Será que eu tenho outra forma de resolver o problema, indo ao encontro daquilo que é mais a standardização do produto, aquilo que é mais, de certa forma, o pensamento único, mas que me evita problemas no futuro. Por exemplo, provavelmente aqui na nossa audiência haverá inúmeros arquitetos. Não me vão levar a mal que eu diga uma coisa na perspectiva de quem está do lado dos ascensores. Eu questiono-me se muitos dos seus arquitetos, quando fazem um projeto de arquitetura, incluem o ascensor como elemento arquitetónico no edifício, nomeadamente a nível estético, se têm em consideração os tempos de obsolescência do equipamento, se têm em consideração o que vai ser a manutenção daquele equipamento, fatalmente vai avariar, vai ter avarias, vai ter pequenos acidentes que vão levar à necessidade de substituição de peças, à necessidade de substituição de alguns componentes, e se os seus arquitetos têm em consideração que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, aqueles componentes já não existem como fator de produção em série, portanto vai ser um problema terrível substituir um componente decorativo que não é que é funcional, mas que também tem uma função decorativa. Eu compreendo que a posição da autoria do arquiteto, nem discuto isso, não é? Isso está em causa, mas eu penso que às vezes deviam incluir no pensamento do projeto a utilização e a vida útil do equipamento como fator a ter em causa. Portanto, nesse sentido, eu acho que a leitura das normas, um conhecimento um bocadinho mais profundo não era mau. Acho que facilitaria muito até alguns equívocos que surgem em negociações. Mas o problema é que elas não são muito divulgadas. Elas são tão divulgadas como as normas me permitem, como as normas de projeto de arquitetura, também não as conheço. Quer dizer, não é a minha área, não as conheço. Aquilo que é a minha área eu conheço. Estas apresentações têm essa função também, é de mostrar que elas existem e que estão lá para ser consultadas. Quer dizer, eu não sou advogado, mas é a velha história, o desconhecimento da lei não abona o infrator, não é? É um pouco assim. Boa tarde, Rui Saraiva. Boa tarde, Luís Costa. A minha questão é a seguinte: tu falaste há pouco relativamente à questão dos elevadores com acesso direto à propriedade do cliente, nomeadamente apartamentos, e isso por vezes acontece com alguma frequência. Eu queria que me esclarecesses relativamente a esse ponto, a questão das responsabilidades e daquilo que depois é não só a instalação do elevador e a sua certificação, mas também depois ao longo da vida do elevador, em termos das inspeções periódicas que são de 4 em 4 anos ou de 6 em 6, depende de cada um dos edifícios. Bom, aquilo que eu tenho a dizer é aquilo um bocadinho que eu disse, que é a responsabilidade pelo acesso, e nem podia ser de outra forma, porque trata-se de uma zona privada, a responsabilidade pelo acesso e pela garantia do acesso e pela determinação dos meios de acesso é sempre do proprietário. Portanto, se por um azar houver um acidente, uma pessoa que fique presa no elevador, naquele nível, naquele piso, e não haja outra forma de se conseguir fazer o resgate, a responsabilidade disso é do proprietário. Isso tem que ficar claro. E o proprietário tem que perceber que os meios que vai utilizar
para permitir o acesso tanto da manutenção como do resgate como da inspeção, vão perdurar no tempo. Não são uma coisa que durante o mês eu deixo ali na portaria porque tenho lá um porteiro. Isto é um exemplo corriqueiro. Tenho lá um porteiro, deixo a chave na portaria. Muito bem, e assino uma declaração em que me responsabilizo por isso. Muito bem. A questão é, será que daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos ainda lá está o porteiro? É um bocadinho esta capacidade de projetarmos no tempo o que é que vão ser as circunstâncias que nos deve levar a tomar decisões de vou por aqui ou não vou por aqui, se calhar consigo evitar este problema de outra forma. Era isto. Não sei se respondeu, Luís Costa, aquilo que pretendias. Sim, claro. O acesso, normalmente o segundo acesso através de escadas é sempre uma solução. Está claro. Pois, é que esse tipo de soluções ainda tem outro problema, que esse tipo de soluções cria novos riscos. E esses novos riscos carecem de medidas compensatórias para os mitigar, não é? Portanto, sempre que se faz um acesso mais ou menos elaborado para se ter acesso, passa por imaginar, nós estamos a criar novos riscos e estamos a criar a necessidade de mitigarmos esses riscos. Portanto, complicamos extremamente a situação. A situação pode chegar a pontos em que, passa a expressão, é pior emenda que o soneto, não é? Eu posso exemplificar essa questão do acesso exclusivo a elevador, apartamento que sai no hall privativo, né? A norma de elevador hoje, ela é obrigado ao elevador fazer o resgate para o apartamento para o andar mais próximo, não é isso, Rui? Quando você tem uma pane... O que a legislação europeia prevê nessa situação é que, e está muito claro, desta vez, havia algumas confusões quanto à responsabilidade na legislação anterior. Nesta legislação, essa confusão foi completamente desfeita. A responsabilidade por garantir o acesso ao equipamento é do proprietário. Isso. Mas Ponto. Hoje o elevador é uma parada, o elevador para por algum motivo. Sim. Ele pode, de repente, resgatar o passageiro para o andar mais próximo. Sim, mas é que isso é apenas uma das possibilidades, porque há outras. Imagino que qualquer situação, eu vou-lhe dar um exemplo. Olha só, desculpe interromper-me. Sim, só quero completar completa, desculpe, sim. Aí, esse elevador, ele abre a porta para o passageiro sair. Sim. Imagine que seja, por exemplo, uma mulher grávida, um idoso. Ele sai do elevador e fica no hall confinado. Exato. Esse elevador fecha a porta. É verdade. Ele fica preso. Aí o celular não pega, não tem um alarme, não tem ninguém em casa. Mas repara, todo esse tipo de situações têm que ser equacionadas previamente ao projeto. E que muitas das vezes não são. É precisamente isso. Eu ia citar um exemplo um bocadinho diferente, mas o seu é perfeito, porque é mais provável o seu do que o meu, mas seja como for, vou exemplificar com o meu. Um equipamento em que, por qualquer razão, qualquer falha do ascensor, o paraquedas entra, prende o elevador naquele piso. É tremendo, não há outra forma que não seja uma intervenção exterior para o tirar de lá. E, portanto, é uma situação em que a pessoa fica lá fechada, não há hipótese. Portanto, é preciso, eu chamo a atenção, estou a falar com pessoas do projeto que tenham, estou apenas a tentar alertar, fazer um bocadinho de pedagogia dentro daquilo que é a minha visão. Eu não quero ter razão, é aquilo que me chega diariamente enquanto problemas, de pensarmos os equipamentos com um bocadinho mais de tempo, no sentido de vermos o tempo de utilização deles e a forma como ele é utilizado e todos os riscos que eles envolvem e o que é que está em causa quando tomamos determinadas decisões. Era só isso. Eu já presenciei uma queda de um elevador. Ele não caiu porque o freio atuou, mas o contrapeso desceu em torno de 60 metros, bateu embaixo, causado por uma fiação de televisão que estava passando por dentro da caixa. Mais um exemplo, mais um ótimo exemplo que está a dar, porque eu também tive a oportunidade de falar há pouco
da exclusividade da caixa para o assessor. Lá está, são as tais situações que as pessoas, quando estão a fazer projeto, não pensam, não lhes passa pela cabeça que isso pode acontecer. Não é? Eu compreendo, é compreensível. Nós não conseguimos prever todos os riscos. É nesse sentido que as normas também nos podem ajudar, dando-nos uma perspectiva um bocadinho mais ampla de qual é a realidade objetiva daquela situação. E do que é que devemos, o que é que nos deve preocupar quando tomamos decisões a nível de projeto relativamente ao equipamento destes. Mais questões? Oh, Rui, creio que vai ter que organizar mais sessões destas de esclarecimento por causa da norma, porque os arquitetos realmente têm uma importância muito grande, têm que ter um conhecimento muito extenso e se puserem a ler normas, depois também muitas vezes não conseguem desenvolver o trabalho deles, não é? Portanto, precisam deste apoio dos grandes especialistas. Mas aproveito, Maria, desculpa, aproveito a sua deixa para dizer uma coisa. Cada vez mais existe uma especialização muito grande em todos os setores e este setor não é diferente de todos os outros. Inclusive, muito daquilo que eu falei aqui, e vou citar um exemplo que toda a gente conhece, o caso, por exemplo, da N8172 dos ascensores de bombeiros. Vou-lhe dar um exemplo. A norma refere coisas que são contraditadas pela lei. Portanto, a portaria 1532 difere num ponto ou no outro, são 2 pontos só, daquilo que diz a norma. Isto, parecendo que não, a nível da aprovação do equipamento, a nível que as entidades que têm depois a obrigação de verificar se aquilo está em condições ou não, causa interpretações diferentes, causa subjetividade, e a subjetividade é meio caminho andado para o problema. Portanto, por muitas sessões que nós façamos sobre estes assuntos, há sempre um fundo de subjetividade que o bom senso e o sentido de responsabilidade das pessoas têm de resolver, porque não há outra forma. Portanto, as coisas são assim mesmo. O que não implica que não se possam vir a organizar novas sessões e eventualmente mais especializadas. Isto foi uma sessão bastante genérica, só que também compreendam, partir para uma especialização maior, com um público variável, isto é, as pessoas que assistiriam provavelmente a uma sessão mais especializada não seriam as mesmas que assistiram a esta sessão, correria o risco de estar a falar chinês, passa a expressão, portanto as pessoas não teriam um enquadramento suficiente para acompanharem o que se pretendia dizer. É uma questão de se pensar de outra forma, não sei. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Nós no final depois, como habitual, vamos fazer um envio por e-mail do vídeo e eventualmente depois, Rui, não sei, de alguns destes tópicos da apresentação, não sei se depois poderá disponibilizá-la no final. Sim, eu penso que até os meus contactos estão na própria apresentação e, portanto, sintam-se à vontade de contactar-me e se eu puder ajudar, muito com bem, certeza terei todo o gosto. Ok, muitíssimo obrigado. Muito bem, muito obrigada a todos. Vemo-nos na próxima terça-feira, não sei, com os que puderem estar connosco, e retomamos o programa Otis no dia 19. Vou partilhar aqui depois aqui no bate-papo, no Messenger, qual é que vai ser o nosso próximo tema. Aliás, tive a oportunidade de fazer, não sei se é isso mesmo, vou fazer isso, para estarmos todos aqui ligados. Muito obrigada à Maria Miguel e à Otis. Muito obrigada à Otis. Muito bem, tem portanto aqui no final, podemos ver, mas eu creio que já se inscreveram, que tiveram acesso a este link. Vamos dar notícias, muito obrigada pela presença, que é muito importante para estas sessões correrem com o sucesso que têm, todos contamos. Obrigada. Obrigado nós, bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Deus. Obrigada.